E se Colombo nunca tivesse chegado à América? Não apagando povos que já viviam ali, claro. A pergunta é outra. E se o encontro transatlântico de 1492, aquele que colocou Europa, África e Américas dentro do mesmo sistema histórico, não tivesse acontecido por meio da Espanha? Existem 4 caminhos possíveis, do mais improvável ao mais plausível. Primeiro, ninguém encontra ninguém por séculos. Segundo, as sociedades americanas atravessam o oceano antes. Terceiro, a Ásia chega ao outro lado do Pacífico. E quarto, o mais provável, outro país europeu acaba fazendo o papel que coube à Espanha. Comecemos pela hipótese mais fraca. A América permanece isolada e também não sai para descobrir o resto do mundo. É uma boa ficção, mas historicamente é difícil de sustentar. No fim do século XV, Portugal e Castela já estavam em plena corrida marítima. Os portugueses avançavam pela costa africana, calculavam rotas, testavam ventos, montavam feitorias e procuravam uma passagem para o Índico. Em 1500, Pedro Álvares Cabral encontrou a costa do Brasil enquanto comandava uma armada destinada à Índia. Ou seja, mesmo que Colombo falhasse, o Atlântico já estava cheio de gente tentando atravessar limites. Mas vamos aceitar a hipótese. Nenhum capitão ibérico aposta no oeste. Nenhuma coroa financia a viagem certa. Nenhum temporal empurra navios para onde eles não esperavam ir. O que acontece nas Américas? No início do século XVI, 3 grandes mundos políticos se destacavam: a Tríplice Aliança Mexica, que chamamos de Império Azteca, o Tahuantinsuyo, ou Império Inca, e as cidades maias, que já tinham passado por colapsos e reorganizações, mas ainda existiam como centros políticos e culturais. Não era um continente vazio esperando alguém chegar. Era um continente com estados, estradas, tributos, guerras, mercados, agricultura e religião. No Vale do México, os mexicas tinham construído um sistema de domínio indireto. Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan cobravam tributos de muitas cidades, mantendo governantes locais quando isso era útil e exigindo produtos, guerreiros e submissão. Esse modelo podia crescer rápido porque não precisava substituir cada elite conquistada. Bastava amarrá-la ao sistema. Em pouco menos de um século, a aliança passou de uma potência regional a uma força que alcançava boa parte da Mesoamérica Central. Ao sul, os incas tinham outro tipo de força. O Império Andino dependia de administração, depósitos, trabalho organizado e uma rede de estradas enorme para os padrões americanos. As estradas ligavam vales, montanhas, centros administrativos e zonas agrícolas muito diferentes. Elas não eram apenas caminhos, eram a infraestrutura que permitia mover mensageiros, tropas, alimentos e ordens. Em um continente sem cavalos, sem bois de tração e sem rodas em transporte pesado, isso era uma façanha. Os maias, por sua vez, não tinham desaparecido. A fase clássica de muitas cidades já havia entrado em crise séculos antes, e estudos climáticos apontam secas prolongadas como um dos fatores desse declínio em partes da península de Yucatán. Ainda assim, os povos maias continuavam vivos, organizados e resistentes. Sem a chegada espanhola, é possível que ficassem pressionados entre potências maiores, especialmente se os mexicas continuassem avançando para o sul. Mas dizer que seriam simplesmente engolidos é fácil demais. A geografia, as alianças locais e a memória de antigas cidades pesariam muito. O ponto de atrito entre os grandes mundos americanos provavelmente ficaria na América Central. Aí entra uma barreira que parece pequena no mapa, mas é enorme na prática: o Darién. Até hoje, a rodovia pan-americana é interrompida entre Panamá e Colômbia por florestas, rios, pântanos e terreno difícil. Se no século XXI ainda não existe uma estrada contínua ali,
Imagine a dificuldade de mover milhares de guerreiros, comida, armas, mensageiros e tributos no século XVI. Isso torna plausível que os impérios do Norte e do Sul se aproximassem, mas também que travassem perto dessa fronteira natural. Então, a América isolada talvez não virasse um único mega-império. O mais provável seria um continente com dois grandes polos de poder e muitas sociedades menores nas bordas. A questão é quanto tempo esses impérios durariam. O Império Azteca tinha um problema estrutural. Muitos povos pagavam tributo sem necessariamente amar seus dominadores. O Império Inca também enfrentava disputas sucessórias e tensões internas. A ausência europeia evitaria a catástrofe biológica e militar da conquista, mas não transformaria essas sociedades em máquinas eternas. E o que aconteceria do outro lado do Atlântico? A Europa tinha acabado de atravessar uma das maiores tragédias de sua história. A peste negra matou uma fatia enorme da população europeia no século XIV. Depois disso, porém, vieram expansão comercial, competição entre reinos, avanços náuticos, guerras caras e uma busca cada vez mais agressiva por metais, especiarias e rotas. Sem América no mapa europeu, essa energia não desapareceria. Ela iria para outro lugar. O alvo mais óbvio seria a África. Portugueses, espanhóis e, dependendo do momento, otomanos competiriam com mais intensidade por portos, rotas e zonas de influência. Só que a África não era a América. Muitos africanos já estavam ligados a redes comerciais antigas, impérios regionais e populações expostas a doenças do Velho Mundo. Além disso, malária e outras doenças tropicais tornavam o interior africano muito perigoso para europeus antes da medicina antimalárica moderna. A conquista direta, no século XVI, seria mais lenta, mais cara e muito mais limitada do que seria no fim do século XIX. Sem a América, a chamada troca colombiana também não existiria. A Europa, a África e a Ásia não receberiam milho, batata, tomate, cacau, baunilha, tabaco, mandioca, pimentas americanas e tantas outras culturas no mesmo ritmo histórico. As Américas não receberiam trigo, arroz, cana-de-açúcar, café, cavalos, bois, porcos, maçãs, cítricos e bananas. A culinária mundial ficaria irreconhecível. Itália sem tomate, Irlanda sem batata, chocolate europeu sem cacau americano e parte da África sem mandioca ou milho. A troca de doenças também mudaria. Povos americanos não sofreriam naquele momento o choque de varíola, sarampo, gripe e outras epidemias vindas do Velho Mundo. Em muitas regiões, a mortalidade indígena depois do contato europeu foi devastadora, com estimativas que chegam a 75% ou 90% em certos contextos. Por outro lado, a história da sífilis continuaria debatida. Há hipóteses que a ligam às Américas e outras que defendem presença anterior no Velho Mundo. Em qualquer caso, sem contato, não haveria o mesmo circuito biológico global. Quando esses mundos finalmente se veriam, talvez só com aviação, talvez com foguetes e fotografias da Terra. A primeira imagem da Terra tirada de fora da atmosfera veio de um foguete V2 em 1946. Mas isso pressupõe que a tecnologia chegaria ao mesmo ponto sem o choque de comércio, plantas, metais, escravidão, migrações e impérios iniciado no século XV. Provavelmente não chegaria. O mundo sem América conhecida seria mais lento, menos conectado e talvez décadas ou séculos atrasado em alguns setores. Segundo cenário, as Américas descobrem o resto do mundo.
É menos impossível que o primeiro, mas ainda improvável. O problema não é inteligência. As sociedades americanas eram complexas. O problema é histórico e geográfico. Povos das Américas passaram milênios relativamente isolados das grandes trocas entre Eurásia e África. Não tinham uma rota da seda ligando impérios, nem cavalos para guerra e transporte, nem grandes animais de tração equivalentes aos bois e cavalos eurasiáticos. Isso afeta excedentes, velocidade de comunicação, guerra e navegação. Há também a questão do formato dos continentes. A Eurásia se estende por uma grande faixa leste-oeste, com zonas de latitude parecidas. Isso facilita a circulação de plantas, animais, técnicas e doenças em ambientes relativamente compatíveis. As Américas são muito mais norte-sul. Uma planta adaptada ao Planalto mexicano não se espalha automaticamente para os Andes ou para o Canadá. Uma tecnologia também precisa atravessar desertos, selvas, montanhas, zonas tropicais e frias. Essa ideia é discutida por Jared Diamond e não explica tudo, mas ajuda a entender por que certas inovações se espalharam com ritmos tão diferentes. Ainda assim, imaginemos que navegadores americanos desenvolvam barcos oceânicos e atravessem o Atlântico ou o Pacífico. Se chegassem à África, à Europa ou à Ásia, o primeiro impacto seria espantoso. Um povo americano aparecendo em Lisboa, Cádiz, Marrocos ou no litoral chinês mudaria completamente a autoconfiança do velho mundo. Mas descobrir não é conquistar. A distância seria enorme, as doenças continuariam perigosas e os estados do velho mundo tinham populações, metalurgia, animais de guerra e cidades fortificadas demais para cair facilmente. Vamos forçar a hipótese. As doenças americanas ou uma mutação inesperada atingem a Península Ibérica de forma tão brutal que os invasores americanos conseguem vencer. O que aconteceria se astecas ou incas ocupassem a Ibéria? No caso mexica, talvez surgisse uma nova tríplice aliança em cidades portuárias. Lisboa, Sevilha e Barcelona seriam candidatas óbvias. Elas permitiriam controlar comércio, tributos e navios, enquanto elites locais continuariam administrando regiões em troca de submissão. A língua náhuatl poderia virar língua de prestígio entre burocratas e aliados. As populações ibéricas manteriam castelhano, português, catalão, basco e outras línguas no cotidiano, mas a elite precisaria negociar com o idioma dos vencedores. A religião seria o ponto mais violento. O sacrifício humano, ligado à cosmologia mexica, criaria um choque brutal com sociedades cristãs. Mesmo com adaptações políticas, haveria revoltas constantes. O Império Mexica já era instável na Mesoamérica por causa do peso dos tributos. Na Europa, longe de sua base, essa fragilidade seria maior. Com os Incas, o resultado seria diferente. Eles talvez transferissem a lógica de estrada, depósito e trabalho estatal para uma península que já tinha cidades, caminhos e campos. A economia andina não funcionava como o capitalismo europeu. O trabalho e a redistribuição pesavam mais que a moeda. Em uma Ibéria incaica, o poder tentaria contar pessoas, organizar turnos de trabalho, armazenar alimentos e usar autoridades locais. Para camponeses acostumados a obrigações feudais e impostos, parte disso não pareceria totalmente estrangeiro. O estranho seria o centro político vindo dos Andes. No longo prazo, uma América descobridora talvez criasse um mundo mais equilibrado. A Europa não dominaria sozinha a narrativa. As Américas preservariam mais população, línguas e estruturas próprias. A Espanha poderia ser mais americana, enquanto a América seria menos europeia. Mesmo assim,
a tecnologia global talvez acabasse convergindo. Concorrência entre continentes costuma acelerar armas, navegação, matemática e administração. A diferença estaria no rosto cultural do planeta. Terceiro cenário: a Ásia encontra a América antes da Europa. Aqui a protagonista natural é a China Ming. Entre 1405 e 1433, Zheng He comandou 7 grandes viagens pelo Mar do Sul da China e pelo Oceano Índico, chegando a regiões da Índia, do Golfo Pérsico e da África Oriental. A China tinha bússola, pólvora, enorme capacidade de construção naval e uma burocracia imperial capaz de organizar expedições gigantescas. Então, por que não atravessou o Pacífico e chegou à América? Primeiro, porque o objetivo era outro. As viagens de Zheng He buscavam prestígio, diplomacia, comércio e integração ao sistema tributário chinês, não uma colonização de povoamento como a europeia depois faria. Segundo, porque as expedições foram interrompidas. O motivo exato envolve política interna, custo, prioridades de fronteira e disputas na corte. O fato é que, depois de 1433, aquele impulso marítimo não continuou da mesma forma. Terceiro, havia o Pacífico. Cruzar do leste asiático até as Américas não é apenas apontar um navio para a direita no mapa. Ventos, correntes e distâncias importam. Os espanhóis só consolidaram a rota regular entre Filipinas e México depois que Andrés de Urdaneta encontrou em 1565 o caminho de retorno pelo norte do Pacífico, aproveitando ventos favoráveis. Antes disso, expedições como a de Saavedra, em 1527, e a de Villa-Lobos, em 1544, tiveram enorme dificuldade para voltar da Ásia à América. Se uma frota chinesa encontrasse a costa americana, talvez não tentasse conquistá-la. Poderia trocar presentes, buscar animais raros, plantas úteis e aliados diplomáticos. Talvez registrasse o continente em mapas imperiais e depois voltasse. O impacto, ainda assim, seria enorme. Doenças do Velho Mundo chegariam, notícias acabariam circulando por rotas comerciais. E mais cedo ou mais tarde, europeus ouviriam falar de terras ricas além do oceano. Outras potências asiáticas tinham chances menores. A Índia tinha riqueza e produção, mas estava dividida entre sultanatos, reinos e, mais tarde, impérios com prioridades terrestres. O Japão entrou no período Sengoku, marcado por guerras internas entre 1467 e 1615. Os otomanos eram fortíssimos, mas suas rotas atlânticas passariam por rivais cristãos no Mediterrâneo e no Estreito de Gibraltar. A Rússia só alcançaria de fato o extremo oriental da Sibéria bem mais tarde. Por isso, a hipótese asiática é possível, mas pouco provável. Chegamos ao quarto cenário, o mais plausível. Se Colombo não fosse o primeiro agente desse encontro, outro europeu seria. Talvez português, talvez inglês, talvez francês, talvez holandês. O Atlântico estava sendo medido, navegado e disputado. A pergunta real não é se a Europa encontraria a América. A pergunta é qual Europa chegaria primeiro e que tipo de colonização ela imporia. E aqui as diferenças importam. Espanha, Portugal, Inglaterra, França e Holanda não agiram da mesma maneira. Todas cometeram violência. Todas exploraram trabalho. Todas participaram, direta ou indiretamente, de sistemas de escravidão e conquista. Mas seus modelos de povoamento, mistura, evangelização, educação e economia variaram bastante. Comecemos pelo trabalho forçado. A coroa espanhola criou as Leis de Burgos em 1512 e as Novas Leis em 1542, tentando limitar abusos contra povos indígenas e restringir sua escravização. Na prática, a exploração continuou por encomenda, repartimento e, nos Andes,
pela adaptação colonial da mita. A diferença é que havia pelo menos uma tensão legal. A coroa queria controlar os conquistadores e, ao mesmo tempo, lucrar com o império. Portugal seguiu outro caminho no Brasil. A economia colonial se organizou em torno do açúcar, depois ouro e outros produtos. No começo, houve tentativa de usar trabalho indígena, mas epidemias, fuga, resistência e interesses econômicos empurraram a colônia para a importação massiva de africanos escravizados. O Brasil se tornou o maior destino de africanos escravizados nas Américas. Se Portugal tivesse colonizado uma América ainda maior, é difícil imaginar que o peso da escravidão africana fosse menor. A Inglaterra também não começou com um sistema único. Em muitas áreas da América do Norte, tentou usar servidão contratada, trabalho de imigrantes pobres e exploração de povos locais. Com o tempo, especialmente nas plantações, a escravidão africana se tornou central. A Holanda, por sua vez, foi uma potência comercial e marítima decisiva no tráfico atlântico e na circulação de técnicas de açúcar. A França também usou escravidão em suas colônias caribenhas. A conclusão é dura. Qualquer potência europeia que dominasse regiões tropicais de plantation acabaria recorrendo, quase certamente, à mão de obra africana escravizada. A mistura entre europeus e povos indígenas teria caminhos diferentes. A Espanha permitiu legalmente casamentos entre espanhóis e indígenas no início do século XVI, embora a realidade tenha sido cheia de coerção, desigualdade e estratégia política. Em várias regiões, alianças matrimoniais ligaram conquistadores a elites locais. Em outras, a mistura aconteceu sem igualdade alguma. Ainda assim, o resultado foi uma sociedade mestiça em grande parte da América Hispânica. No mundo português, algo semelhante ocorreu, embora com categorias próprias. No Brasil, caboclos, mamelucos, africanos, europeus e indígenas formaram uma sociedade profundamente misturada, mas também brutalmente hierarquizada. No mundo francês, surgiram populações como os Métis no Canadá. Já nas colônias inglesas, a mistura foi menor e mais reprimida legalmente. A Virgínia aprovou leis contra casamentos interraciais no fim do século XVII, e nos Estados Unidos, essas proibições só caíram nacionalmente com Loving versus Virginia, em 1967. Essa diferença não veio do nada. Os espanhóis tinham uma longa experiência ibérica de fronteira, convivência, guerra e contato com muçulmanos e judeus. Isso não os tornava tolerantes no sentido moderno, mas criava categorias de integração e conversão. Os ingleses, por outro lado, já tinham usado na Irlanda uma lógica de separação cultural. Os estatutos de Kilkenny, no século XIV, proibiam casamentos e costumes entre ingleses e irlandeses. Quando encontraram povos indígenas na América, muitas elites inglesas os leram por esse filtro, como populações a separar, deslocar ou substituir. A educação também mudaria muito. A Espanha fundou universidades cedo em seus domínios americanos, incluindo instituições em Santo Domingo, Lima e México, no século XVI. Elas serviam sobretudo às elites, mas criaram uma vida letrada colonial mais ampla do que se imagina. A Inglaterra fundou Harvard em 1636 e até criou o Indian College para educar indígenas, embora ele tenha atraído poucos alunos, e fechado em 1693. Portugal, em contraste, não criou universidades no Brasil colonial. A formação superior de brasileiros dependia de Portugal por muito tempo. Se a América tivesse sido portuguesa, talvez o continente fosse mais parecido com um Brasil gigantesco. Grandes zonas costeiras, economia exportadora, escravidão africana muito forte, miscigenação extensa e menos universidades locais no período colonial. Se fosse francesa, talvez houvesse mais alianças comerciais com povos indígenas em algumas regiões, mas plantations violentas nas ilhas e áreas tropicais. Se fosse inglesa,
provavelmente haveria mais colônias de povoamento familiar em zonas temperadas, mais expulsão de povos locais e menos integração formal. Se fosse holandesa, talvez o comércio fosse mais agressivo que a evangelização, com portos e companhias dominando a lógica colonial. Qual seria melhor? Essa pergunta é perigosa, porque todos os caminhos têm violência. Os astecas sacrificavam prisioneiros e cobravam tributos pesados. Os incas deslocavam populações e exigiam trabalho estatal. Europeus escravizaram milhões, destruíram sociedades e reorganizaram continentes para extrair riqueza. Africanos, asiáticos e americanos também tinham guerras e hierarquias próprias. O século XVI não era gentil em lugar nenhum. Mesmo assim, se estamos falando de probabilidade histórica, a ordem fica clara. A América totalmente isolada é a hipótese mais fraca. A América descobrindo o Velho Mundo antes é possível, mas muito improvável. A Ásia encontrando a América primeiro é mais plausível que as duas anteriores, especialmente por causa da China Ming, mas esbarra em política interna e nas rotas do Pacífico. O cenário mais provável é outro europeu chegando alguns anos ou décadas depois de Colombo. E talvez essa seja a parte mais estranha de toda a pergunta. Tirar Colombo da história não tira o encontro entre os continentes. Ele muda nomes, bandeiras, línguas, leis, casamentos, universidades e rotas de escravidão. Muda quem escreve as primeiras crônicas e quem desenha os mapas. Mas a pressão que empurrava navios para fora da Europa continuava ali. Se não fosse Colombo, alguém acabaria vendo terra no horizonte. A grande dúvida é o preço. Um mundo sem 1492 poderia ter preservado muito mais vidas indígenas por mais tempo. Poderia ter atrasado a globalização. Poderia ter evitado algumas catástrofes e criado outras. Poderia ter dado às Américas mais tempo para se transformar por conta própria, mas não existe versão limpa dessa história. O que existe são caminhos diferentes para o mesmo choque. Mundos separados descobrindo, tarde demais, que nenhum deles voltaria a ser o que era antes. E você, preferiria uma América isolada por séculos? Uma América atravessando o oceano primeiro? Uma chegada asiática pelo Pacífico? Ou uma colonização feita por outra potência europeia? A resposta muda conforme o que você mais valoriza. Sobrevivência, tecnologia, mistura cultural, independência ou simplesmente a chance de um mundo menos parecido com o nosso.